Deixo aqui os meus contatos. E agora nós vamos estudar um pouquinho a respeito dos direitos do paciente. Quando nós falamos da questão profissional, principalmente para a área da saúde, quando nós abordamos aí a respeito do conceito e dos direitos do paciente, nós temos algumas situações. E aí eu vou deixar aqui alguns conceitos para a gente, alguns direitos que o paciente tem frente ao atendimento que ele recebe, frente a um profissional aí, principalmente da área da saúde. Então, o que eu deixei aqui primeiro foi que o paciente tem direito ao atendimento humanitário, um atendimento que seja atencioso e respeitoso por parte de todos os profissionais da saúde, e tem direito a um lugar digno e adequado para o seu atendimento. Então, isso é fundamental. O primeiro que eu deixo aí é o direito que o paciente tem de ter um atendimento humano, né? Um atendimento que tenha respeito, que ele tenha aí um local adequado para que ele possa ser atendido e que todos os profissionais aí da saúde possam atendê-lo da melhor forma possível. Um segundo direito aí do paciente é que o paciente tem direito de identificar o profissional por crachá, preenchido com o nome completo, função e cargo. Então, nós vemos aí a importância de um conceito ético que o profissional ele precisa estar ou precisa se atentar e se ater, é que ele precisa estar bem identificado. Né? Um profissional que tem ética, que tem, que tem respeito e responsabilidade, ele nunca vai pensar ou ficar desleixado nessa questão. Então, ele vai estar bem identificado, tem o seu crachá, o seu nome, a sua função, o que ele faz. Então, esse crachá ele vai poder fornecer ao paciente para que ele tenha o direito de saber quem está realizando o atendimento com ele, de saber qual é a função do profissional, o que o profissional ele vai fazer. Então isso é um direito do paciente, tá? Então vocês aí, profissional da saúde ou futuros profissionais da saúde, estejam sempre identificados, né? Não estejam relaxados aí nessa questão. Um outro direito do paciente, nós temos aí que o paciente tem direito de receber medicamentos acompanhados de bula, impressa de forma compreensível e clara e com data de fabricação e prazo de validade. Então isso é fundamental aí como direito do paciente, para que ele possa acompanhar o que diz a bula, como que o medicamento deve ser tomado, como que ele vai entender a situação de como o medicamento funciona. Então tem que ter a data aí de fabricação, prazo de validade. Então isso é um direito fundamental para o paciente. Uma outra situação é que o paciente tem o direito de receber as suas receitas aí com o nome do genérico, do medicamento genérico. Então essa é uma lei do genérico que foi estabelecida para que o paciente, o consumidor, ele possa ter a garantia de que o medicamento que ele precisa, ele consiga encontrar de um valor menor, um valor mais baixo aí, e não ficar pagando somente pela marca, pelo produto. Talvez ele não tenha condições de comprar um medicamento. Então, é direito do paciente ele receber as receitas aí com o nome do medicamento genérico. Então, algumas situações também, e não em código digitadas ou em letra de forma ou com caligrafia perfeita e legível, tudo isso tem que constar aí para o paciente e com assinatura e carimbo contendo o número do registro do respectivo conselho profissional. Então, tudo isso tem que constar aí no receituário para o paciente, tá? E um outro direito do paciente é que ele tem direito de ser resguardado de seus segredos. Então, é fundamental que o profissional ele tenha essa cautela de conseguir e se fazer
pelo o sigilo das informações do paciente. Muitas vezes nós vemos a falta de ética na questão aí na área da saúde, de profissionais que acabam tirando fotos aí de receituários de pacientes, de laudos laboratoriais e acabam divulgando em grupos e até mesmo deixando aí para trás essa questão do segredo do paciente, ele se resguardar. Então, é direito do paciente ele ser resguardado aí dos seus segredos quando se trata aí das suas doenças, da sua saúde, tá? Muito bem, nós vimos a respeito dos direitos do paciente. Eu falei para vocês aí 5 direitos que o paciente ele tem frente ao atendimento, e também o profissional ele tem que se ater a isso, tá? E aí nós entramos para falar um pouquinho da bioética e os seus princípios. Então, a bioética, o que é a bioética, né? Essa palavra ela vem de bios, que quer dizer a vida, né? E ética, que vem de ethos, né? Que é relacionado à ética. Então, é a vida ética, no caso, a vida humana, a vida ética. Então, no conceito da questão da saúde, nós vemos que a bioética é o estudo aí que vai englobar a biologia, a medicina, a filosofia, tá? E também vai investigar todas as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana e da pessoa. Então, a gente vê também que o nome da bioética ele acabou criando força após aí a tragédia do Holocausto que aconteceu, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse período do Holocausto, muitas experiências foram realizadas sem o consentimento da vida das pessoas. Então, eram realizados testes em pessoas que talvez estavam debilitadas, e eles realizavam testes nas pessoas em prol da ciência, em prol da evolução. E aí foi se criado esse conceito da bioética, de frear essas situações, de perceberem que a vida ela é mais importante do que a ciência. Né, de colocar aí a vida à frente da ciência, de frear algumas situações que médicos pegavam aí crianças que tinham problemas mentais e aplicavam determinados tipos de medicamentos com o pensamento de que a pessoa já tem uma saúde que não tem jeito, então vamos fazer testes nelas. Então aconteciam coisas absurdas aí nessa tragédia do Holocausto aí da Segunda Guerra Mundial, durante esse período. Então a bioética ela veio para frear e deixar a vida em primeiro lugar, para depois vir a ciência, para depois vir a evolução, a tecnologia, tá? Então foi-se criado aí um código para limitar os estudos relacionados. Então, formula-se também a ideia de que a ciência não é mais importante do que o homem, foi o que eu acabei de falar, tá? E aí foi se criando esse respeito à vida. Então a bioética ela é um estudo aí disciplinar que tem a ver com bios de vida e ética, né? E ética que tem a ver aí a vida ética. Então a questão ética aí nas relações clínicas na área da saúde. Muito bem, pessoal. Também, segundo aí Hélio Sgreccia, no Tratado de Bioética, há hoje 3 diferentes momentos da bioética que nós vamos ver. O primeiro é a bioética geral, que aí envolve os valores e os princípios ordinários da ética médica. Então, eu mencionei como que surgiu a ética, o que é a bioética, no caso, que é a vida e a ética. Então, o respeito à vida em primeiro lugar e não a ciência, né? Não que eu estou falando não a ciência é muito importante
para a vida humana, né? Para todo o planeta, mas não deixar que a ciência fique à frente da vida, tá? É isso que eu quero dizer. E aí, essa bioética geral, que envolve todo um pouco disto. E aí também temos a bioética clínica, que aí já vai examinar aí algumas situações na prática médica e os valores. Então tem a ver muito mais com as práticas éticas, a bioética clínica. Então, sendo que a escolha ou não de um princípio de avaliação condicionará a avaliação do caso. Então, essa bioética não pode ser separada da bioética geral. Então, nós temos a bioética geral e nós temos a bioética clínica, que envolve as práticas médicas aí, os conceitos médicos, o que acontece nas práticas médicas aí para conceituar os valores médicos. Então, nós temos a bioética clínica. Nós temos a bioética especial, que é a análise de problemas no campo médico e biológico. Então, aí tem a ver mais com a questão de assuntos laboratoriais, né? Aí já começa a envolver um pouquinho da questão da eutanásia, que é aquela morte correta, que nós vamos ver aqui alguns conceitos mais para frente, tá? Então, segundo Hélio Sgreccia, no Tratado de Bioética, tem 3 diferentes momentos: a bioética geral, a clínica e a especial, tá? E aí, qual que é o objetivo da bioética? É identificar valores e normas que guiem o agir humano. Então, é preciso e necessário criar aí a ética, né, nessa questão, para que se tenha um norte, porque senão, infelizmente, vira bagunça, vão querer colocar a vida à frente a vida para segundo plano, vão primeiro priorizar a evolução de ciências e deixar a vida para trás, e primeiro lugar é a vida, tá? Nas relações médicas, nas relações aí que nós estamos vendo. Então, a bioética defende o conceito de morte correta. E falando na questão da bioética, na questão dos direitos do paciente, né, nós vamos ver algumas situações a respeito aí do que a bioética defende como o conceito de morte correta. Então nós temos aí, né, primeiro a eutanásia, que vem do grego eu, bom, né, e a junção da palavra aí thanatos, né? Thanatos, que vem de morte. Então, no caso aí, uma morte correta, uma morte que nós dizemos que é ação ou omissão que, por sua natureza e intenção, causa morte com finalidade de evitar a dor. Então, tudo que a gente vê, aí a gente está vendo a palavra eutanásia. Então, tanásia, tudo que é thanatos tem a ver com morte. Então, nós vemos aí a primeira eutanásia, que é a ação ou omissão por sua natureza e intenção. Então, é aquela morte correta, né? De que, por exemplo, nós temos aí um paciente que está em um estado complicado, está sobrevivendo pelos aparelhos, e aí a família decide em desligar os aparelhos, alguém próximo decide desligar os aparelhos, e aí aquela pessoa, o paciente, tem a questão da eutanásia, da morte correta. Então, essa eutanásia exige-se o consentimento do paciente. O paciente ele tem que ter esse consentimento ou um familiar próximo aí, tá? A segunda situação, nós podemos falar da distanásia, que vem do grego dis, que quer dizer aí 2 vezes, e thanatos, como eu falei, que é morte. Então, literalmente, é dupla morte, que significa morte com sofrimento maior. Então, pelo fato do paciente terminal ter a vida mantida por meios extraordinários e desproporcionais. Então, essa distanásia, nós podemos lembrar aí da palavra dinastia.
Nós temos a dinastia de um rei, que ele tem ali o seu legado, que o rei morre e entra o filho e vai se criando uma dinastia da família, por exemplo, da família Souza. Temos a dinastia aí que vai reinando. Então, quando nós falamos em distanásia, é a morte, a dupla morte. Então, um exemplo, o paciente ele está em estado ali terminal e ele só está sobrevivendo porque os aparelhos estão ligados e mesmo assim a família ela exige que os aparelhos continuem ligados, mesmo sabendo que o paciente já não tem mais jeito ali no caso, e a família ela insiste por deixar os aparelhos ligados. Então, isso pode ocorrer de ter uma distanásia, que é uma dupla morte. Como que acontece? A família insistiu que o aparelho ficasse ligado e aí o paciente já não tem mais jeito ali e ele acaba tendo aí uma infecção generalizada em seu corpo. E aí ele acaba tendo um sofrimento maior na sua morte, tá? Uma outra situação é a ortotanásia, que vem do grego ortos, que é certo, e thanatos, como eu falei, é morte, que vem da morte correta. Então, são remédios paliativos, acompanhamento médico, a presença amiga, um conforto espiritual que dão tranquilidade ao paciente terminal. Então, um exemplo, um paciente que já tem câncer e ele está em estado aí terminal, mas vão se dando remédios paliativos, vão se fazendo acompanhamento médico, vai tendo um conforto espiritual, mas o paciente já está em estado terminal ali e não tem mais jeito, tá? Digamos assim. Uma outra situação a respeito aí do que nós estamos falando, a última é a cacotanásia, que vem do grego kakos, que é mal, e thanatos, como eu falei, é morte, que é a morte má. Então é como na eutanásia, que foi a primeira que nós falamos, que é a ação ou omissão que causa a morte. Então a diferença é que apressa a morte sem o consentimento do doente, que não é informado ou consultado. Então, por exemplo, um paciente já estava ali em uma situação difícil e ele voltou por 1, 2, 3 vezes e aí, por exemplo, a equipe médica acha por bem não tentar socorrer porque ele já teve 3 situações difíceis durante o dia, então a gente não vai tentar mais. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, o paciente ele está ali verificando por socorro e aí a equipe médica opta por não ajudá-lo, não socorrê-lo só porque, por exemplo, ele já tem uma certa idade e não vale a pena. E aí não tem o consentimento do doente, isso é a cacotanásia. Então nós vimos aí, quando nós falamos de bioética, né, que tem a ver com a morte correta, nós temos esses 4 elementos aí para que a gente possa entender a respeito disso. Tá? Então nós temos muitos exemplos aí, aquele apresentador muito famoso, Marcelo Rezende, que ele optou por não receber a químio nem a rádio por conta da doença dele, do câncer dele, ele optou por não receber a químio e a rádio e optou por uma cura espiritual que ele estava já tentando. Então, o direito do paciente ele deve ser respeitado. Né? Em toda situação, o direito do paciente deve ser respeitado. Ele optou pela cura espiritual ali e não fazer a rádio nem a químio, e aí ele acabou falecendo. Mas o direito dele foi respeitado e nós não devemos julgar, porque talvez para ele a cura foi a morte, né? Entrando aí no conceito espiritual, mas não cabe a nós
julgarmos. Então, nós temos que respeitar o direito do paciente e o paciente sempre está à frente aí nas suas escolhas, tá? É só para a gente entender, por isso que eu falei a respeito deste exemplo. Muito bem, pessoal. Com relação aí, que nós vemos a relação da bioética com a medicina, nós temos aí a psicologia e o direito que mostram seu caráter multidisciplinar e os seus princípios, que são a autonomia, que é o respeito às pessoas, que aí o profissional da saúde deveria ser o primeiro a defender a autonomia do doente, pois ele sabe no exercício profissional o significado da liberdade de escolha, que é uma prática que deve ser voltada ao benefício tanto do profissional da saúde quanto do enfermo. Né? A autonomia, é o respeito às pessoas, foi o que eu acabei de citar, o exemplo aí do Marcelo Rezende, tá? Então, deve se respeitar aí a autonomia do doente. O segundo princípio é a beneficência, que é cuidar sempre, então é curar sempre que possível, você sempre fazer o bem ao doente, sempre visar o bem, nunca visar o mal, em qualquer profissão aí da saúde, você sempre deve ter a preocupação em fazer o bem, né? Em deixar o doente bem, em aliviar a dor na questão do que o paciente está. Tá? É a beneficência. E a terceira é a justiça, que implica a garantia da distribuição justa de danos e benefícios, igualdade de direitos referente aos serviços de saúde. Então é importante entender que a autonomia é um princípio mais diretamente ligado ao paciente. Então, está relacionada aí à sociedade como um todo. Então, o paciente ele precisa ter o direito de justiça aí quando ele se sentir lesado por alguma situação, tá? Então, é mais para que a gente possa entender a respeito aí da relação da bioética com a medicina, que nós temos aí os princípios da autonomia, da beneficência e da justiça, que esses princípios foi criado aí na década de 70 aí, que foi se criado um relatório para que se pudesse ter aí esses princípios da relação da bioética com a medicina, tá? Muito bem, pessoal. Para encerrarmos nossa aula, né, eu deixo aqui como um resumo que a bioética é uma busca da filosofia do direito à saúde que todo profissional ligado à área deve cuidar. Então é aquilo que eu falei. Primeiro, deve-se ter ética com a vida, o respeito pela vida, né? Não deixar à frente situações que queiram, vamos ter a evolução, a ciência, é importante ter, mas em primeiro lugar é a vida, é o respeito à vida, é a ética à vida, é a autonomia do paciente, é o direito de escolha do paciente. Então, é por isso que nós temos aí essa aulinha para que a gente possa entender a respeito deste conceito, tá? Nós temos por último aqui a mensagem aos profissionais da saúde. Qual que é a mensagem? De agora em diante, se não possui esse hábito, seja aprendiz da técnica de ouvir o doente e não somente se preocupar com a doença, pois o ser humano é muito mais do que físico, né, do que a doença, que é um órgão. Ele é um ser com personalidade própria, ele pensa, ele sente, ele se relaciona. Então, primeira coisa que nós devemos entender é que precisamos ter ética nas relações aí quando falamos de situações médicas, situações clínicas e com relação ao paciente. Devemos ter que ouvir e ter um cuidado e termos hábitos aí melhores a respeito do paciente, tá? Então essa foi o tema 3 que nós estudamos, que foi do direito do paciente, e eu espero que vocês possam ter aprendido aí um pouquinho a respeito disso. E aí eu deixo as atividades para que a gente possa fixar aí, ter como presença e também valendo nota. Vocês vão citar 2 direitos do paciente que você achou interessante,
A questão 2, defina bioética. A questão 3, defina ortotanásia. A questão 4, defina eutanásia. E a questão 5, segundo Hélio Sgreccia, no Tratado de Bioética, hoje há 3 diferentes momentos da bioética. Então, cite e explique quais são aí esses 3 momentos aí, essas 3 práticas. Tá bom, pessoal? Eu agradeço, espero que vocês fiquem bem, e aí, dúvidas é só me procurar, tá bom? Até mais, tchau, tchau!